E olha, se mais de 100 treinadores já caíram esse ano no Brasil, a rodada de hoje, pelo menos pelo que eu leio nos jornais, pode aumentar um pouco esta marca. Veja só algumas manchetes e entrevistas dos técnicos que, segundo os colegas que fizeram as respectivas manchetes, dizem estão ameaçados. Começando pelo Gaúcho no Vasco, o jornal Extra garante. Gaúcho na brasa. Insatisfação da cúpula do Vasco com o treinador cresce dia a dia. Tropeço hoje às 10 horas da noite contra o Nova Iguaçu antecipa a queda, é o que escreve o jornal Extra. É um momento de uma transformação muito grande, né? Agora, encontrar culpados é uma coisa muito simples, pô, né? Joga aquele cara ali que ele vai... Eu não tenho medo disso, graças a Deus eu não tenho medo disso. Depois de uma derrota, a gente geralmente conversa mais um pouco, né? Você sabe que a coisa fica um pouco mais pesada, porque nós temos que dar a solução. O Vasco tem que vencer, o Vasco tem que vencer, o Vasco tem que vencer e não tem outra saída. O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas. No Diário de São Paulo, cala a boca. Ney Franco adota linha dura e barra Lúcio, após o capitão do Brasil na última Copa reclamar de substituição. O técnico dá nova chance a Ganso na partida desta noite, mas ressalta que o Meia já disputou 9 jogos como titular. Conversei com o elenco todo e com alguns atletas a gente teve uma conversa individual. Nesse caso específico, o Lúcio me procurou para conversar e a gente conversou nesse sentido, né? E já está tudo sanado, né? E o atleta está aí, não jogou, não foi relacionado no último jogo porque estava com o 3º cartão amarelo. E agora, né, fica com a opção aí no banco de reserva. O São Paulo encara hoje o São Bernardo. No lance, 6 meses e mais quanto? Kleina completa meio ano no Palmeiras, pressionado pela torcida e internamente, mas garante melhora com o tempo. Está pedindo mais tempo. O treinador Gilson Kleina, o treino do Palmeiras ontem foi fechado, a gente não pôde ouvir o treinador palmeirense. Fala sobre o conceito, antes da gente entrar caso a caso, se vocês querem entrar, sobre o conceito. A maneira, o senso comum é que demitir treinador raramente resolve, é preciso fazer um trabalho a longo prazo. Como é que vocês encaram essa questão muito brasileira de demitir muitos treinadores? Olha, eu acho que em 90% dos casos, demitir treinador não resolve. 90% dos casos. Claro, estou inventando uma conta, Data Oliveira aqui no caso, estou chutando, 90% dos casos. Agora, eventualmente, caso a caso, pode resolver. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui do Inter. O Inter trocou de treinador durante a Libertadores de 2010, trocou o Fossati pelo Celso Roth, foi campeão da Libertadores, e foi pela troca que ele foi campeão. Então, às vezes, mas ali tinha um tempo para treinar, durante a Copa do Mundo, era possível. Agora, na maioria dos casos, não adianta nada. No caso do Palmeiras, por exemplo, está claro que o problema não é treinador, tem que ter time, tem que ter jogador. Não adianta botar ali o Rinos Mitchell, se reencarnasse ali no Parque Antártica, se não tem jogadores, não adianta, ele não vai conseguir fazer time, né? Então, ficar trocando de treinador não vai adiantar. Você concorda, Ricardo Lombardi? Concordo 100% com você. Eu acho que, mesmo na época do Filipão, né? Eu fui um dos críticos do Filipão, mas olhando assim, racionalmente, se você não tem peças boas para armar o seu time, é isso. Você põe lá o Pepe Guardiola e o cara vai olhar, vai ter Vinícius, Leandro, né, no ataque. Como é que ele vai fazer para que a bola entre, né? Então, acho que não adianta nada. Eu acho que no Palmeiras, o caso do Palmeiras nesse momento é bastante grave, porque eu acho que a diretoria ela vive um dilema, né? Quer dizer, o Kleina não vai aguentar mais 3 resultados ruins. Não vai. Isso historicamente no Palmeiras não acontece. Então, assim, ou a diretoria põe a culpa no técnico, tira o técnico, e aí ele vai ter que abrir o caixa para trazer um técnico mais caro, né? Quem que virá para o Palmeiras? Não pode ser um cara do mesmo nível do Kleina, tem que ser um Mano Menezes, que cobra mais do que 500 mil, tem que ser um Dorival, né? Então, assim, ou ela põe a culpa no técnico e traz um cara bom, e aí isso compromete o discurso de austeridade da atual gestão, ou ela segura a bronca, né? Fica com Kleina e contrata jogadores melhores para que os resultados apareçam ao longo do ano. Agora, eu concordo com você, Diogo, que a gente não pode abraçar a tese da permanência só por abraçar. Outro exemplo também, o Tite chegou no Corinthians substituindo o Adilson Batista na reta final de um campeonato brasileiro. E muito provavelmente, se o Corinthians não fizesse a troca naquela situação, o Corinthians não teria se classificado para a Libertadores do ano seguinte, na qual perdeu para o Tolima. E curiosamente, o Tite também é um exemplo de como é importante manter o treinador. Exatamente. Né? Então, a questão de você analisar caso a caso. Tem vascaíno aqui no nosso Twitter perguntando para a gente como é que pode manter um treinador, no caso do Gaúcho, cujo time titular perde de 5-0 dos reservas num coletivo. Isso é bobagem.
né? Perder a derrota no coletivo é bobagem. Até entendo que o Gaúcho não está, pelo currículo que tem, à altura do Vasco da Gama e mostrou isso também na final da Taça Guanabara contra o Botafogo. Teve uma postura cautelosa demais, na minha opinião. Agora, trocar o Gaúcho agora não é o problema maior do Vasco. Não é. O problema Não do é. Vasco, além de time, que eu acho que está um pouco nessa onda do Palmeiras também, não tem um grande time, perdeu lá o Diego Souza, que era um grande jogador, enfim, não tem mais a mesma qualidade que já teve, e tem um problema estrutural que é grave do Vasco, né? O Vasco perdeu aí jogadores que saíram porque não pagava salário. Ora, se não paga salário para um jogador, para um grupo, é difícil fazer qualquer cidadão trabalhar, né? É um problema estrutural grave ali no Vasco, né? Eu acho injusto estourar no Gaúcho. E aí a gente tem um dilema agora, acho um belo dilema para a gente debater, que é o caso do São Paulo. O Ney Franco já mostrou no próprio São Paulo que fez um bom trabalho. O time terminou jogando no ano passado um grande futebol. Chegou a comentar aqui que era o time que mais estava crescendo. Foi campeão da Copa Sul-Americana. Nesse ano as coisas desandaram. Ele barrou o Lúcio, até acho que demorou um pouco para tomar essa atitude depois do que o Lúcio fez na Argentina. E claramente, a informação, a gente não está especulando, a gente pode afirmar que o ambiente no São Paulo não é bom. O que você vê nas entrevistas, aquilo acontece também intramuros, ou seja, há um clima de desânimo, os jogadores não estão falando com confiança, porque o ambiente no São Paulo hoje está ruim. E aí eu fico tentando me colocar na pele do dirigente, que tipo de ação que ele pode tomar nesse momento? Será que você vai tirar um técnico que já mostrou que é bom, que é o Ney Franco, para apostar numa novidade, para classificar o time nessa Libertadores? Você mantém o Ney Franco, ainda que seja eliminado na primeira fase da Libertadores, porque acredita que a longo prazo é o certo? Esse acho que é um grande dilema pelo qual passa o São Paulo hoje. Olha, o Ney Franco foi campeão mundial sub-20, era ele o técnico, né? Acho que era ele o técnico. Sim, isso, ele sim, era o treinador, sim. Ele já provou que é um bom treinador, já fez um bom trabalho no Palmeiras. No São Paulo, perdão. Fez um bom trabalho, sabe? Eu acho que esse é um caso clássico que não vai adiantar ficar trocando de treinador, não. Acho que não adianta ficar trocando de treinador. E o caso do Lúcio é uma coisa que me surpreende, porque eu já entrevistei o Lúcio, é um grande cara, um grande profissional, sabe? Mas quando ele estava lá na Itália, eu não lembro dele reclamando que foi substituído, que ele saiu de treinador. E foi muitas vezes substituído. Pois é, então parece que os jogadores voltam para o Brasil e acham que aqui substituído pode. não sei, mas ele chegou a ser barrado no Inter de Milão. Não lembro se ele foi substituído durante um jogo, mas chegou a ficar na reserva do Inter de Milão. Então, puxa, e aí parece que esses jogadores voltam para o Brasil. Não, aqui a coisa não é tão grave. Lá na Itália, você não pode falar, os jogadores não podem falar no telefone celular dentro dos CTs lá. E cumprem isso, sem problema nenhum. Né? Então, acho que, nesse caso aí, especialmente do Lúcio, o Ney Franco está com toda a razão, tem todo o direito de deixar no titular ou reserva quem ele quiser, mesmo que seja o grande Lúcio, que é um grande jogador.